Olá, vamos falar mais um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados e hoje o nosso assunto é harmonização das leis. Gente, tem gente que acha que vai ler a LGPD, que aliás ela é bem curtinha, viu? Ela tem só 65 artigos e já vai saber como é que se faz um processo de adequação. Primeira coisa, um processo completo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele começa e nunca termina. Oi? Como assim, Silvia? Deixa eu explicar para você. Como é um processo de adequação à LGPD? Ele começa com a conscientização e ele termina com o monitoramento. O que é o monitoramento? O monitoramento é aquele processo constante que nunca acaba para você saber se continuam todos os procedimentos que foram implementados dentro da empresa, se eles continuam sendo cumpridos pela diretoria, pelos funcionários, pelos terceirizados, por toda a cadeia produtiva que envolve aquele controlador ou aquela empresa que tem a decisão sobre o tratamento de dados pessoais. A gente já falou sobre isso nessa série de vídeos. Gente, então presta muita atenção. Somente ler a Lei Geral de Proteção de Dados não deixa ninguém apto a fazer um processo de adequação, porque um processo de adequação ele é muito complexo. Ele é simples, mas ele não é fácil. Como assim, Silvia? Ele é simples, mas ele não é fácil. Vou dar uma analogia para vocês entenderem. Imagina que você vai correr uma maratona. Como é que você faz para correr uma maratona? Você se inscreve lá no pessoal que faz a inscrição para maratona, você pega o seu número e o seu uniforme e no dia que foi marcado para a maratona acontecer, você vai até o local, veste aquele uniforme com o seu número, com um tênis muito confortável e quando começar a corrida você corre. Não é fácil. Agora, é simples você correr 42 quilômetros? Não é, porque isso depende de muito preparo. E assim é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa de muito preparo para conseguir fazer um processo de adequação. E tem uma outra coisinha que eu preciso te contar. Um processo de adequação à LGPD, ele exige conhecimentos multidisciplinares. É uma lei federal que ela é obrigatória a ser cumprida por todas as empresas e envolve todos os departamentos da empresa, envolve expertise de um jurídico, expertise do pessoal de TI, de segurança da informação, de governança, de compliance, da alta diretoria, enfim. Todos os departamentos da empresa são impactados com a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é muito importante que você entenda. E tem gente que tá por aí vendendo, olha, coloque um software na sua máquina ou no seu sistema e você estará adequado. Isto não é verdade. Não caia em falácia de pessoas que dizem que é muito simples, um software que você coloca no seu sistema vai fazer adequação. Não, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é um processo complexo, é um processo que envolve todos os departamentos da empresa e todos os dados pessoais que transitam por aquela empresa. Um mero robozinho ou uma inteligência artificial jamais terá como fazer um processo de adequação, então não caiam nessa falácia, porque você vai comprar, vai gastar com uma ferramenta, vai ver que não adequou coisa nenhuma e vai ter que contratar um profissional ou uma série de profissionais para consertar a bobagem que foi feita. E pior, isso pode macular ou manchar a marca da sua empresa. Sim, a gente sabe que construir a autoridade de uma marca demanda muito esforço e muito tempo. E por causa de um incidente de segurança com dados pessoais, você pode perder toda essa marca muito boa que você construiu ao longo dos anos. Então, vamos lá. O que são harmonização? O que é a harmonização da lei? Eu fui procurar lá no dicionário o que quer dizer harmonia. Harmonia é a ausência de conflito, ou seja, paz. Então a LGPD, ela não conflita com nenhuma outra legislação. Ela veio organizar o tratamento ou o uso dos dados pessoais. Isso que você tem que ficar bem na sua cabecinha. Ela não veio
entrar em conflito com nenhuma lei. E tem uma pergunta muito recorrente que as pessoas falam: Silvia, e o portal da transparência, onde o governo coloca dados pessoais expostos ali, o nome do funcionário, o lugar onde ele está lotado ou o que ele trabalha e o valor do salário dele, isso não fere a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não entra em conflito com nenhuma legislação. Ela se harmoniza com todas as legislações. O que acontece com o Portal da Transparência é que ela segue uma lei federal que obriga o governo a disponibilizar publicamente aquelas informações. E existe dentro das hipóteses de tratamento de dados pessoais uma delas que é cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, se existe uma lei, uma obrigação legal, uma lei que obriga o governo a cumprir aquilo, a expor aqueles dados, então a Lei Geral de Proteção de Dados diz: ok, nós estamos harmonizados. Existe sim um preceito, uma hipótese de tratamento dentro da LGPD que autoriza o governo colocar esses dados publicamente. Tá bom? Então, entenda. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se harmoniza com todas as leis. E não adianta, como eu falei no começo do vídeo, você ler os 65 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados e achar que você já consegue fazer a adequação de uma empresa. Não! Você precisa conhecer Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Penal, Lei de Acesso à Informação, você precisa conhecer o Marco Civil da Internet, você precisa conhecer todo o arcabouço de legislação brasileira, ou seja, todos os códigos, todas as leis, todas as portarias, para saber quais são as leis e as obrigações regulatórias que a empresa que você está adequando, o seu controlador precisa obedecer. Então, a LGPD, ela não entra em conflito com nenhuma legislação brasileira. Ela se harmoniza com todas elas. Isso é muito importante você saber. Ela está criando um processo de tratamento de dados pessoais ou de uso de dados pessoais. Ela está organizando algo que estava bem bagunçado, vamos combinar. E aí, você conhecia todas essas informações? Não? Então eu vou pedir um favor para você. Clica aqui no compartilhar e envia para os gestores da sua empresa, para os seus colegas de trabalho, para pessoas que você acha que precisa também conhecer essa informação. E não sai desse vídeo antes de deixar a sua curtidinha, o seu joinha e também se inscreve no canal e me ajuda a divulgar essas informações. Afinal de contas, nós somos arautos da LGPD, nós estamos divulgando essas informações para todo mundo. Me ajuda a divulgar essas informações e a gente se vê no próximo vídeo.